A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao Torto e a Direito, edição do dia 30 de janeiro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão o Alberto Magalhães, o Bento Anastácio e o Ricardo Freixal. Já vamos tratar dos temas de agenda do programa de hoje. Para já, notas de abertura. Começo com o Alberto Magalhães. Que temas trazes para o início do programa de hoje? O que é que te inquieta? Boa tarde, Luís. Boa tarde, Bento. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos nossos ouvintes habituais. Eu trago um tema que já aqui trouxe, mas vou voltar a trazê-lo, porque me preocupa. É que existe uma epidemia neste momento, uma epidemia dos ecrãs e dos agarrados aos ecrãs. Não só as crianças, os ecrãs fazem mal às crianças. Eu recomendo às pessoas que não acreditam um livro que já está traduzido em português, eu por acaso tenho a edição espanhola, A Fábrica de Cretinos Digitais, de um francês chamado Michel Demurger, que tem muita investigação, tem muita coisa sobre isto. As perturbações de hiperatividade com déficit de atenção, as depressões, o isolamento social, o peso a mais, o desporto a menos. Eu trouxe isto outra vez porque ainda outro dia estava num restaurante e olhei para a mesa do lado e estavam o pai, a mãe e dois filhos, cada um agarrado ao seu telemóvel, sem falarem uns com os outros, à espera que a comida viesse. E veio uma travessa para a mesa e eles nem sequer despegaram os olhos dos ecrãs, nem repararam que já tinham a comida na mesa. Uma coisa incrível. Mas não é só o problema das crianças de per si com os ecrãs, é que os pais também já estão completamente, muitos pais estão completamente viciados nos ecrãs e, portanto, dão mais atenção aos ecrãs do que aos filhos. E os filhos ficam carentes de atenção e ficam sem feedback dos pais, e isso causa-lhes depressão, problemas de comportamento, necessidade de chamar a atenção de formas estranhas e agressivas, problemas de comunicação. Portanto, os ecrãs prejudicam quando são demais. Eu não estou a dizer que não se use, mas quando é demais, horas e horas a fio, prejudica as competências cognitivas e socioemocionais, a saúde mental e a saúde física também. Portanto, era só isto. Fica a nota de abertura do Alberto Magalhães. Eu agradeço ao Alberto Magalhães o depoimento, porque é fundamentado e eu partilho um pouco também da sua opinião. Obrigado, Ricardo. Não, é que às vezes fala-se muito de cor e nós trazemos para aqui às vezes notas de abertura, sei lá, às vezes são muito fundamentais. A sua que tem, para além de tratar de um assunto que é pertinente, trata com fundamentação do ponto de vista técnico e científico, é a sua área. Obrigado por isso também. Bem, fica esta sugestão de leitura da Fábrica dos Cretinos Digitais, um livro do francês Michel Demurger. Michel Demurger. Bento Anastácio, olá, bem-vindo. Como estás? Vamos às notas de abertura. O que trazes, o que é que te inquieta, se pode ser tratado assim? Não sei. Sim, o que me inquieta é começar a chegar ao de cima os inúmeros problemas que têm causado uma coisa que nós, e continuam a causar uma coisa que a malta já se esqueceu. A malta já se esqueceu que há uma guerra na Europa, a malta já se esqueceu que a Rússia invadiu a Ucrânia, a malta já se esqueceu de uma quantidade de coisas. Mas os reflexos disso começam a vir ao de cima. Isto vem a propósito de quê? Vem a propósito do que trouxe para fora do mundo mais restrito que a comunicação social foi apagando, mas o movimento dos agricultores franceses é difícil de passar despercebido. Tentou-se ocultar o movimento dos camionistas polacos, problemas graves com os agricultores polacos e com os custos dos cereais,
problema é esse que se está a refletir agora também em França, porque uma das coisas que nunca se falou foi na total isenção fiscal dos produtos ucranianos e dos serviços ucranianos. É claro que criou problemas graves em alguns setores, sobretudo em setores como os cereais, e a partir do momento em que se começa a criar problemas nos cereais, entram na cadeia económica no resto dos fatores todos, porque há uma coisa que é complicadíssima e apesar de parecer uma coisa completamente banal, que se chama farinha e que se chamam cereais e que se chama basicamente comida, que nós podemos passar sem tudo, menos sem isso. Portanto, a União Europeia tentou com os subsídios por aqui e por ali acalmar as hostes na Polónia e na Eslovéquia, conseguiu que os romenos, esses F simples, ficassem calados. Agora, os franceses vai ser mais complicado. E daí, só para alertar que é mais uma coisa que vai cair aos nossos bolsos, já que o tempo que leva o que nós importamos a chegar da Europa vai ser cada vez maior, porque os franceses vão cortar mesmo as estradas todas. Os espanhóis para aí estão virados e depois vamos encontrar umas desculpas quaisquer, como o IVA zero daqui e dali, e esquecermos, porque não nos dá jeito, que tudo isto continua a ter como base uma única coisa, uma guerra estúpida que há na Europa e que nós já nos habituamos a ela e que já não lhe ligamos realmente a ponta de um chaveiro. Da nota de abertura do Bento Anastácio, passamos para o Ricardo Freixal. Ricardo, boa tarde, bem-vindo. Que nota traz para o início do programa de hoje? Boa tarde, Luís Matias, boa tarde, Alberto Magalhães, boa tarde, Bento Anastácio, aos nossos ouvintes também. A ficar para o último, às vezes tem vantagens, outras vezes tem desvantagens. Ou seja, ainda que nós nos preparemos para os temas vários que são aqui abordados, se ficar para o último, dá sempre ali, fica sempre uma dica ou outra. E eu temi, quando o Bento começou a falar de agricultura, temi, digo assim, pronto, já se me foi, neste caso ao contrário, não se me foi a vantagem, mas foi-se-me, o Bento está-me aqui para uma desvantagem na minha temática. Epá, desculpa. Não, a minha temática hoje, inevitavelmente, tem que ser a agricultura. E tem que ser a agricultura porque a agricultura não é só a produção de bens alimentares e de fibras, que é importante, que será, quiçá, o primeiro objetivo, mas como eu disse já aqui, acho que aos microfones neste programa, a agricultura tem um papel fundamental no ordenamento do território, na ocupação, na recuperação de recursos que foram degradados ao longo do tempo com intensificação, e hoje em dia portanto, estas questões de natureza territorial, quando é feita de uma forma sustentada, tem um papel fundamental na preservação dos recursos, e isso é fundamental porque somos cada vez mais, temos cada vez menos área para fazer agricultura e temos que ser cada vez mais, temos que ter uma agricultura cada vez mais intensificada, mas ao mesmo tempo sustentada. E essa sustentabilidade não é uma sustentabilidade política, é uma sustentabilidade de recursos, ou seja, nós temos que fazer a partir do solo, que é cada vez menor, que foi degradado, e temos que preservar o nosso solo para os nossos filhos, para os nossos netos e para as gerações vindouras. E portanto, a agricultura é muito mais do que isso, e é também, naturalmente, uma agricultura que gera riqueza, que faz dinâmicas, faz dinamizar economias locais, nacionais. Portanto, vai muito mais para além daquilo que é produzir, ainda que produzir seja importante, como o Bento disse, e seja importante de uma forma equilibrada, com coerência no equilíbrio. Ou seja, o Bento falou que as guerras impedem, e o Bento preocupou-se com o tempo que demora a chegar aqui a farinha. E esse é um facto, isso é um reflexo ela chega. É um reflexo da globalização. E isso daria aqui para discutir sobre. E usei a farinha, que é o bem mais elementar. Todos os bens alimentares. Mais elementar. Exatamente. Coisa mais elementar da vida. Eventualmente. Bom, e depois,
o Bento falou também de subsídios. Bento, neste momento não há subsídios, há ajudas, há complementos que são impostos aos agricultores por força da adoção, por força, sim, não digam porque eu não, mas sei eu estava a falar de outra coisa diferente, desculpa lá, Ricardo. Eu estava a falar de total de isenção de impostos dos produtos ucranianos, que veio criar problemas de preços, sobretudo nos cereais, para os polacos e para os franceses. Mas é um reflexo da globalização. Exatamente. Mas dando aqui a oportunidade ao Ricardo para concluir, então. E depois cortou-me. Mas fala. Ora bem, eu trouxe o tema da agricultura aqui precisamente por isso, porque esta importância da agricultura e esta globalização e a nossa inserção no mercado comum, primeiro no mercado comum europeu, hoje em dia numa União Europeia, obriga-nos a nós cidadãos a sermos escravos dessa política, e a agricultura. O outro papel que a agricultura tem também são ecosserviços. Quando se faz atividade, protege-se o ambiente, estamos a intervir no ambiente, podemos eventualmente estar a produzir e a sequestrar carbono, a mitigar efeitos de expulsão de gases de efeito de estufa para a atmosfera. E esse é um papel que a agricultura hoje, quando é feita de uma forma sustentada, pode ter também. E as políticas agrícolas comuns pagam tudo isso. Ou seja, ditam determinado tipo de leis, pagam ecosserviços, ao ponto de nos ser imposto. Portanto, eu falei há pouco como cidadão, daquilo que eu vejo que a agricultura é fundamental em todo o processo, e agora falo enquanto agricultor. 2 minutos só. Um minuto, não posso dar mais. Tem que ser. E porquê? Porque tudo isto nos é imposto e nos é pago, não pelos subsídios, mas pelos montantes compensatórios, pela perda de receitas que os agricultores têm por facto de terem obrigatoriamente que aderir às políticas da PAC, onde têm que inscrever culturas, têm que se incluir nas regras dessa de PAC, são obrigados a cumprir escrupulosamente todas essas regras, estão auditados, estão vistoriados e depois recebem determinado tipo de verbas. Ora bem, o que é que se passa neste momento? O que é que está na base desta contestação que, oxalá, que cresça também ao nível de Portugal? Está tudo aqui em banho-maria. O que é que se passa? Rápido. Passa-se que o nosso governo, o governo de Costa, através da Ministra da Agricultura, que só o conheço pelo mal que faz, não preveniu atempadamente as novas regras do novo quadro comunitário que entrou em vigor, atrasou, e eu não estou a culpar os serviços, porque os serviços têm acima a ministra tem uma hierarquia, eu só culpo eventualmente aqueles que estavam na hierarquia e que não se revoltaram contra isso, não é os funcionários, não acautelaram, não estudaram, não analisaram, não projetaram, não tiveram estratégia, e neste momento os agricultores que vêm depender as suas receitas num quantitativo bem significativo dessas ajudas compensatórias, neste momento estão com a corda no pescoço, porque nos anteriores quadros as ajudas eram pagas até outubro, uma parte em outubro e outra parte até dezembro de cada ano. E neste momento, imagine-se, as candidaturas para essas ajudas terminaram quando as ajudas já deviam estar a ser pagas. Isto é importante. Sim, mas, Ricardo, tem tempo para terminar. Mas isto tem que ser dito, porque senão... Já está a falar há 7 minutos. Está bem, mas uma altura depois já não ouvem. Estamos a perder tempo, deixa-me acabar. Portanto, a tutela não acautelou, não preveniu, não analisou, deixou que todo este processo fosse arrastado, os agricultores não receberam os seus montantes a tempo e horas. Depois, quando receberam desatempadamente, portanto, há ajudas que eram pagas normalmente até dezembro, estão a ser pagas agora e vão ser pagas em março e não sei quando, penalizadas em mais de cerca de 30% a 40%. Ou seja, foi cortada também a verba. Paga tarde e... Nada, não, mas mais grave, Luís Matias. No que diz respeito, sobretudo, à adesão a políticas agrícolas que visavam ecosserviços, que têm a ver com a comunidade.
E portanto, Fica isto é mais. fica É essa mais nota e e há esse todo alerta o que direito. o Ricardo deixa e essa, Nada, não essa só, denúncia. não só, mais. Mas temos de terminar, Ricardo, temos de ir à agenda. Mas há uma segunda volta. Não, Depois não, tenho que na voltar ao volta já tema. não. Tenho que voltar ao tema Não. porque é pertinente. Mas, É pertinente. Para a semana, daqui Para a a semana 15 dias é- temos- A estação for, então dão-me mais Bem, um vamos bocadinho. lá. Mas, ou seja, isto é mais não é só a saúde, não é só a educação. É um tema pertinente, É sem também, dúvida, tratado também a várias vezes agricultura, é a incompetência Vamos, transversal ficou- e não podia deixar de ser dito. Ficou- Eu ficou- gostava de completar melhor, Mas, Luís Matias, fica para a próxima. fica para a próxima. Já não dá Vai mais ficar, porque vai ficar, vai ouça, ficar. já vamos com 15 minutos de programa e olha que o Bento terminou aos 6. Portanto, dos 6 aos 15 há 9. Dos 9, foi... Pronto, vamos lá, vamos aos temas da agenda. O tema que nós trazemos não podia deixar de ser as investigações em torno do governo regional da Madeira e também da Câmara Municipal de Funchal. 2 empresários foram detidos, o presidente da autarquia também, Miguel Albuquerque, erguido, e disse que se ia demitir, mas entretanto o governo mantém-se em funções e ele também como presidente. Vamos ter eleições antecipadas, remodelação governamental no governo regional da Madeira. Afinal, Alberto, o que é que dizes sobre um caso como este, quando o PSD Madeira está no poder há quase 50 anos? Já vamos ouvir o Alberto, esperando que ele ligue o microfone para o podermos escutar. Agora sim. Desculpa, agora sim. O que é que eu digo? Epá, eu vou pôr as coisas o mais claras possíveis. A invasão da Madeira foi um grande espetáculo. Dois aviões enormes da Força Aérea, mas a que propósito é que a Força Aérea transporta polícias? A que Pá, porque propósito? fica mais barato do que o charter. Sim, mas a Força Aérea agora já faz trabalho de polícia. Isso é constitucional. Eu por acaso Eu acho que não fui é. ver. Eu acho que Eu, não é. eu estive a pensar nisso e depois fui ver. É só Eu um acho serviço que de não é. transporte, não é mais nada. Mas isso não é importante. Eu Isso acho é que peanuts, como diria o outro. Isso é muito importante. 300 inspectores da Polícia Judiciária invadem a Madeira sem dar cavaco aos inspectores da Polícia Judiciária da Madeira. Os detidos, outra coisa que eu também acho que é de legalidade duvidosa. Os detidos já estão presos há 6 dias sem serem presentes a um juiz de instrução, quando eu julgava que só podiam estar 48 Alberto, horas. correção, detidos. já foram identificados, é o suficiente. Pois, É o formalismo da democracia. Pois é, o formalismo da É o democracia, formalismo mas- da treta, mas é o formalismo. É o Foi formalismo cumprido. da treta. Que é completamente inadmissível, mas que legal também. Agora vejamos a oportunidade da coisa. Discute-se muito, mas ninguém diz aquilo que tem que ser dito. Toda a gente diz: eu não estou a duvidar, porque o Ministério Público tem os seus tempos próprios, isto não é de propósito, com certeza. Toda a gente diz o mesmo. Mas o que é facto é que primeiro invadiram a casa do Rui Rio e as sedes do PSD, depois foi a casa do António Costa em São Bento, depois foi a casa de Montenegro em Aveiro, depois foi a Madeira, e a Madeira foi na véspera da sentença do Tribunal de Relação em relação ao José Sócrates. Isto é que Coincidências. são Não sejas coincidências. mau. Não, eu sou mau. Eu acho que não é coincidência absolutamente nenhuma. Acho que não é coincidência absolutamente Claro que não. nenhuma. Isto é, a minha teoria da conspiração preferida é a seguinte: o Ministério Público, toda a gente fala o Ministério Público são centenas e centenas, pelos vistos, são centenas de procuradores. E pelos vistos, há fações dentro do Ministério Público e essas fações trabalham ao despique. Tu invadiste a casa do Rio, eu agora vou invadir São Bento. Tu invadiste Montenegro e eu agora vou invadir a Madeira, etc. Por aí fora. Digo eu, é a minha teoria da conspiração preferida e tenho direito a ter uma teoria da conspiração porque não devo ser o único. Portanto, e mais, outra coincidência, a invasão da Madeira deu-se precisamente na véspera da sentença do Sócrates, no dia Não é da da apresentação. sentença. Sim, da do sentença recurso. do Tribunal de Regulação. Da Do sentença recurso. do Tribunal de Regulação. É uma Sentença sobre sentença. recurso.
Do recurso Sobre à ação. recurso. Epá, ok, whatever. Bento, não me interrompas Exato, para o Bento- essas para o Alberto precisões, poder porque é a sentença poder terminar o sobre raciocínio. recurso. Mas, O Tribunal dá Alberto, sentenças. Sim, sim. é só porque tu estavas a ser objetivo, absolutamente Se eu- objetivo, e estavas a usar um conceito errado. Só mais nada. Eu Vamos acho lá. que não é Alberto, errado. Alberto, para, Os Ok. tribunais dão para o sentenças. Alberto concluir o seu raciocínio. Vamos lá. No dia da apresentação, mas isto foi no dia da apresentação do cenário macroeconómico do PSD. Aliás, nota lateral, o PS ainda não apresentou o cenário macroeconómico, mas o PSD apresentou nesse dia, foi completamente abafada essa apresentação com a invasão da Madeira. Mas também foi no dia da apresentação dos candidatos do PSD Madeira. Isto é extraordinário. Depois, vamos aos 50 anos do PSD. É óbvio que o poder tende a corromper. Tende a corromper. E o poder absoluto corrompe. Absolutamente. E o PSD teve quase 50 anos de poder absoluto na Madeira, portanto não admira ninguém fica admirado por poder haver suspeitas de corrupção em relação ao PSD da Madeira. Olha, Pelo menos alguns dos seus atores. Faz uma afirmação que eu queria transformar em pergunta para o Bento. Só dizer isto. Então, o eleitor... é só para acabar, para dizer isto. Parece-me que, tal como existiram 50 anos de PSD na Madeira, o eleitor português está com tendência para fazer ao PS o que o eleitor madeirense fez ao PSD. Isto é, manter o PS indefinidamente no governo, até que um dia rebenta um escândalo maior que o de São Bento. Bento Anastácio, então a pergunta é se ninguém fica espantado com a possibilidade de existir corrupção na Madeira com estes 50 anos de governação. Eu acho que a malta ficava absolutamente admirada se não houvesse. Se por um acaso aquilo tivesse corrido tudo bem, os concursos certíssimos, não houvesse cá nada por debaixo da mesa, etc, etc, é que era de estranhar, porque, pronto, eu queria dizer que aquilo não era só uma região autónoma, era outro país. E estava noutro sítio, nem sequer era do sul da Europa, nem sequer dessas coisas nenhumas. Portanto, é absolutamente normal isso. Agora, e toda a gente sempre falou nas negociatas da Madeira, daquelas coisas estranhas da Zona Franca, e mais umas fusões complicadas entre uns hotéis e uns fundos de investimento, umas vendas de propriedades de familiares do presidente do governo regional, etc, etc. Sempre se falou disso. É claro que mais dia menos dia a coisa tinha que se dar. Mas o que me continuou a aparecer, e eu já aqui disse meia dúzia de vezes, e isso deve ser a única das poucas ou únicas coisas que estou de acordo com o Alberto, é que o Ministério Público tem uma agenda e tem uma agenda ilegítima. É uma agenda ilegítima porque não é da sua esfera de ação. O Ministério Público tem uma área de ação, não é propriamente a de criar casos e casinhos e fazer coincidir ações espetaculares, tipo filme americano, com épocas eleitorais, e continua a ter a mesma coisa. Primeiro faz um espetáculo, agarra-se nos cidadãos e põe-se na cadeia, e depois vamos lá ver se a gente arranja aqui uma justificação para que os gajos lá fiquem. E isso é que me preocupa, e preocupa-me essa postura do Ministério Público, quando é feita desta forma. Ou seja, usa-se o poder para ter uma agenda própria para o país. Eu admito, e é por isso que eles existem, que os partidos tenham uma agenda de intervenção, que o governo tenha uma agenda de intervenção, o Presidente da República, etc, etc, até porque são eleitos. A Justiça e o Ministério Público não têm que ter, até porque não são eleitos e não prestam contas a ninguém, que é um absurdo para um Estado democrático.
E depois estão aqueles cidadãos, estão há 6 dias presos, cumpriu-se o que manda a lei, ou seja, tem que estar presentes a um juiz em 48 horas, e aparece lá o juiz e diz, olha pá, eu sou o juiz, tu és o arguido, tchau, até à próxima. E quando o que devia acontecer era, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde isto era absolutamente impossível, dizer, olha, nós temos provas que o senhor fez isto, portanto, vai dentro já. Ou, noutros países, vamos lá negociar quanto tempo é que você está dentro. Não pode continuar a ser, é isto. O senhor vai preso, a gente vai agora à procura de umas coisas para o prender. E já lhe dizemos. E outra coisa, só mesmo para acabar, porque para que isto corra a todos, não esquecer que, por exemplo, neste país houve um cidadão que foi 4 anos escutados. Eu gosto tanto do Galamba como do Ventura Lopes. Não, do Ventura não. Como de um gajo qualquer que nunca ouvi, nem tenho respeito nenhum por ele, não sei o quê. Mas um cidadão deste país estar 4 anos a ser escutado, não. Viola todas as regras. Todos têm direitos, inclusive os Galambas, os Sócrates, os bandidos todos. Ricardo Freixal, que impacto é que este caso pode ter então no PSD Madeira, depois de tantos anos de governação, agora ter um caso como este? Eu não me... Bento, aquilo que me incomoda, ou que me incomodaria, era se eu viesse a saber, enquanto cidadão normal, que não me metem a alhadas, que viesse a ser escutado esse tempo todo. Pode o Galamba, se calhar, é escutado há muito pouco. Se calhar devia ter sido escutado desde pequenino. Bom, mas isso é outra questão. Até o Galamba tem desde pequenino, se calhar. Bom, o problema... Luís Matias, eu acho que devem ser escutados todos até a exaustão, todos aqueles que prevaricam, todos aqueles que dilapidam, todos aqueles que corrompem, todos aqueles que abusam da nossa passividade enquanto cidadãos pacatos, que respeitam e que acreditam ainda, pese embora todas estas rábulas e todas estas cenas. Eu estou com um cuidado tremendo para não usar aqui qualquer tipo de termo que possa comprometer a rádio ou que me possa comprometer a mim. Portanto, esta rapaziada tem que ser investigada até a exaustão. Quer dizer, o Alberto Magalhães disse muito bem, quer dizer, o regabof é de tal forma que isto já tem agenda. Estão a chatear a malta a malta, posso dizer, eu estou do respeito, a malta do PS, então vamos lá embora à Madeira, porque aqui também há muito... Ou seja, isto está tudo... eu tinha um termo para, mas não posso falar na rádio, não é? Está tudo lixado. É de lamentar, mas de facto, e depois é de lamentar ainda tanto mais que é uma ação-reação. Aí estão a tocar agora, tocaram no Sócrates porque reabriram de novo o processo, vão condenar o Sócrates o engenheiro, o Sócrates mesmo, Sócrates. Então nós agora vamos atacar com o Albuquerque. É muito mau que o país, eu não sei como é que o país resiste, um país com escassos recursos resiste a todas estas coisas, não é? Recursos de bandalheira temos muitos, recursos de bandalhas temos muitos. Portanto, não sei como é que o país resiste no meio de tudo isto. Se alguém conseguir pôr termo a isto, tudo bem. Outra coisa a qual eu não estava habituado era o facto de a magistratura, os tribunais, neste caso do Ministério Público, andar a reboque dos políticos, mas anda. Ou pode andar, suspeita-se que ande. E este é o mais grave, é que quando isto acontece assim, já não há forma de regular todo este sistema. E portanto, eu entro aqui, estou com uma pescada, já estou com o rabo na boca, já não sei o que é dizer, porque eu gosto muito de citar o George Orwell e o Triunfo dos Porcos, né? naqueles banquetes e naquele espreitar do que é que se passa nos banquetes, já não se consegue descortinar e diferenciar os homens dos porcos e os porcos dos homens. E nesta primeira ronda fico por aqui. Isto é muito grave sobre para o país. Sobre este caso da Madeira e com estes aspectos aqui analisados e de gravidade que aqui falaram, Alberto,
Será que isto também vai ter algum impacto na decisão das legislativas? Para uma segunda ronda rápida? Eu acho que deve ter, com certeza. Vamos lá ver qual, não é? Para já, o Miguel Albuquerque fez mal em não se demitir imediatamente, pois se ele tinha exigido a demissão de António Costa, que nem sequer era arguido, a obrigação dele, moral pelo menos, era demitir-se também imediatamente, assim que foi considerado suspeito. E deixou o PSD e o Luís Montenegro entalado, não é? Por um lado, não queria afrontar imediatamente o PSD Madeira e o Miguel Albuquerque, por outro lado, também não podia, não podia dizer outra coisa senão acabar por dizer que o inevitável era ele demitir-se. Mas eu queria deixar algumas perguntas sobre isto. Não sei se os meus companheiros depois quererão seguir com a resposta ou juntar outras perguntas. A mim parece-me que a situação da justiça devia ser discutida nesta campanha eleitoral e não se fala nisso. É a justiça e a defesa, como a gente verá mais adiante. O que é que se passa com estes políticos que não são capazes de dizer que há qualquer coisa de errado nisto? Quer dizer, que contrapoder, como dizia o Bento ainda há bocadinho, que justiça ou que é da justiça? Que contrapoder, que contrapesos é que controlam a justiça? Rui Rio tinha razão em relação ao corporativismo do Conselho Superior do Ministério Público. Será que o Ministério Público tem que perder a maioria nesse Conselho? Obviamente. A autonomia do Ministério Público implica necessariamente, como está a ser considerado, a autonomia de cada procurador? Então não há uma hierarquia na Procuradoria-Geral da República, não há uma hierarquia no Ministério Público. Como é que essa hierarquia funciona? Quando nós vamos a ver, nunca há responsáveis e a Procuradora-Geral da República diz que não é responsável por nada. Então o que é que lá está a fazerem? Se não é para assumir responsabilidades por aquilo que fazem os seus subordinados. Existe corrupção na justiça? Pergunta. O Conselho da Europa diz que pouca coisa foi feita em Portugal para combater a corrupção na justiça. Diz que das 15 medidas que propôs a Portugal, ao governo português, apenas 3, não foi? Em 10 anos, só 3 é que foram implementadas. Então, e as outras 12? Quem nos garante que não há juízes, ou mais juízes, porque alguns já foram apanhados, não há mais juízes a venderem sentenças, que não há procuradores a serem comprados, etc, etc. E a maniatarem casos e a abrirem outros casos. Exatamente. Quer dizer, isto tem que ser dito e tem que ser discutido. Estamos todos parvos, ou quê? Em que país é que nós vivemos? Eu já vou dar a oportunidade ao Ricardo. Mantenha na mente aquilo que quer dizer, exatamente, porque é a vez do Bento Anastácio. Bento. Há uma coisa que se pode dizer, porque foi dita pelo Supremo Tribunal de Justiça. Há corrupção na justiça em Portugal. Isso foi o Presidente do Supremo, não foi o Presidente do Supremo, tanto, obrigado, que é para a gente ser, nestas coisas convém alguma objetividade, que disse que havia uma organização criminosa no Tribunal da Relação de Lisboa. E que a corrupção era mais que muito em Portugal. Exatamente. Portanto, e o senhor é que é chefe daquilo. E os políticos não dizem nada. O senhor é que é chefe daquilo. Portanto, se ele disse... Eu, como sou um gajo que acredito na justiça, sinto-me inclinado a acreditar no que disse o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Há aqui mais uma quantidade de coisas que são completamente inexplicáveis. Vamos lá ver uma coisa. Essa coisa completamente absurda da autonomia dos procuradores. Os procuradores terão a autonomia que tem qualquer funcionário do Estado, dentro do que lhe cabe. Não é cada cabeça a sua sentença. Quer dizer, quem é a favor da autogestão aqui sou eu. E nunca me passou pela cabeça pôr a justiça em autogestão. Aquilo não é propriamente uma fábrica, em que a malta vai lá,
juntamos-nos, vemos o que é que vamos produzir esta semana e como é que vamos vender aquilo. Quer dizer, não. O Ministério Público, a Administração da Justiça, não é autogestão. E eu, apesar de ser a favor da autogestão, nunca fui na Justiça, nem fui a favor de tribunais populares. Ora bem, magistrado do Ministério Público à rédea solta é um tribunal popular, mas é muito pouco popular, é só o que ele quiser. Portanto, e depois existe e continua a existir o tabu de que sobre isto não se fala. Eu continuo a dizer que eu sempre aqui falei da justiça e vou falar, e vou dizer o que me apetecer. Direito, se for preciso. A torto e a direito, se for preciso. A dizer, exatamente, porque não pode, não há ninguém num Estado de Direito que esteja acima da lei. E quando é o próprio Ministério Público num Estado de Direito que está acima do direito, a coisa começa a ficar muito complicada, não é? Ricardo Freixal, então já estava a elaborar o seu raciocínio, junto-lhe também estas peças e esta crítica do Bento Anastácio. Esta questão do Ministério Público acima da lei? Não, eu entendo. Eu já disse isso. Isto são formas muito naivas, eventualmente, de interpretar e de julgar. Mas eu, enquanto cidadão normal, enquanto rapagão normal, vadio, violávamos tudo, mas menos jardim do bacalhau, e quando passávamos ao palácio, ao tribunal, ao palácio, chamávamos nós do Palácio da Justiça, punhamos esse sentido, não tivesse lá ninguém, mesmo ao fim de semana, era inviolável. Havia ali um respeito, porque nós tínhamos a justiça acima de qualquer suspeita. E neste momento, enquanto pacatos cidadãos, somos obrigados a ser. Constatamos que, de facto, há um poder que que ninguém regula, e que no topo da hierarquia tem por aí abaixo toda a pirâmide formada, da qual nós somos livres de suspeitar, porque temos todos estes casos que nos deixam muitas reticências. E, portanto, se o poder político... relativamente ao clero, já há o que há. Relativamente ao poder político, sabemos nós, enfim, todas as reticências que temos em termos de atuação, de dedicação à nobre causa comum, que esse poder político hoje em dia, a grande maior parte das vezes, não tem. E depois a justiça, a lei, que também nos deixa... Ou seja, no meio de tudo isto, eu acho que a única classe que continua a manter, mesmo assim, com todas as suas diversidades de maneiras de ser e de estar, mas que continua pura, é o povo, não é? Porque percebe? E portanto isso é grave, o povo que somos nós. Claro. Somos nós. Claro. Que não pertencemos a nenhuma das classes instituídas. Só pagamos. Portanto, ora bem, e tudo isto é muito mau, era muito mau nos sistemas autocráticos, e é pior ainda na democracia, não é? Vamos ao segundo tema do programa de hoje, desde a torto e a direito, com o Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Vamos ao tema que nos traz o Alberto. Segurança e defesa parentes pobres é uma pergunta que o Alberto Magalhães lança para o início desta segunda parte do programa, já menos de segunda parte. E estás-te a referir à ausência de debate em torno de segurança e defesa da pré-campanha eleitoral, de dinheiro também. Dinheiro. Vamos lá. Preocupação. De debate e dinheiro. Em relação à segurança interna, até tem havido algum debate, já que a PSP e a GNR se têm esforçado por obrigar os políticos a tomar posição em relação à sua luta. A segurança interna. Em relação à PSP e à GNR, eu acho que existem duas percepções extremadas em Portugal. Ou há algumas pessoas que dizem que os polícias são racistas e brutalizam os racializados, têm essa visão da polícia como tomada por dentro pelo Chega, etc. Ou então, do outro lado, no outro extremo, os polícias são vítimas
e são castigados quando se defendem, e até já nem se defendem e já nem vão aos sítios porque têm medo, porque não se podem defender, porque quando se defendem são punidos e eles é que se lixam. E é um facto que existem exemplos das duas coisas. O Chega aposta na segunda versão, isto é, os polícias vítimas, e aposta na segunda versão porque acha que essa é a Vox Populi, é aquilo que a grande parte da população sente. O que é certo, e para abreviar a história e passar à defesa nacional, que me interessa mais falar disso, a PSP passa buscas em São Bento e a PJ é aumentada. Isto é curioso. E mais, o governo cai na asneira, porque é uma autêntica asneira, falta de coordenação do Primeiro-Ministro. O Ministério da Justiça aumenta a Polícia Judiciária e o Ministério da Administração Interna dá aumentos ridículos à PSP e à GNR. Ridículos em comparação com os que foram ganhos pela Polícia Judiciária. E neste momento, curiosamente, temos a campanha eleitoral com o André Ventura e Pedro Nuno Santos a disputarem o voto policial e das famílias dos polícias e dos simpatizantes da polícia para ver quem dá mais. E curiosamente o Luís Montenegro nega sair a leilão e, portanto, provavelmente vai sair prejudicado desta refrega. Em relação à defesa nacional, parece-me que o caso é muito mais grave. É muito mais grave porque Portugal está completamente desarmado. Neste momento nós temos uma situação, parece que temos 6.500 praças para todas as funções que a NATO nos atribui, todas as missões. 6.500 praças, parece que temos mais oficiais que praças. Muito sociais, e estamos a viver num mundo em que existe uma política imperialista expansionista da Rússia, a China ameaça Taiwan, existe um provável futuro isolacionismo dos Estados Unidos se o Trump ganhar as eleições, existe um caldeirão de fogo no Médio Oriente, existe um eixo anti-ocidental, Rússia, Irão, Coreia do Norte, China, existem os vira-casacas dentro do nosso próprio domínio. Os vira-casacas são, como por exemplo, a Hungria, a Eslováquia e a Turquia, que são membros da NATO, mas não parecem. Temos a Polónia, a Alemanha, a Finlândia, os países bálticos a levarem esta situação a sério, porque a situação pode rapidamente, em curto espaço de tempo, agravar-se. E nós vivemos no mundo da paz perpétua, apesar dos avisos que vêm das Forças Armadas, não é? Apesar dos avisos que vêm dos oficiais generais já na reforma e na reserva, que dizem que as Forças Armadas estão numa situação insustentável, com falta de homens e falta de material. Apesar de, ainda ontem ouvi um major-general na televisão a dizer que Portugal devia estar a encomendar material de guerra para se armar daqui a uns anos, porque essas coisas levam tempo, e neste momento há tanta gente a armar-se que Portugal tem que ir para a bicha. E nós nem sequer falamos disso numa campanha eleitoral. Mas, por exemplo, serviço militar obrigatório. Existe na Suécia, na Lituânia, na Noruega, na Dinamarca, na Finlândia, na Áustria, na Grécia, na Estónia. Pensam em voltar ao serviço militar obrigatório a Letónia, a Roménia, a Holanda, a França. Existe um debate aceso na Alemanha, embora o chanceler não queira. Há uma grande oposição a esta ineficácia do chanceler. E há muita gente na Alemanha que quer o serviço militar obrigatório de novo. Mas não é só o serviço militar obrigatório, é o investimento em indústria de material de guerra. E nós temos um primeiro-ministro que em 20 de abril de 2022 disse o seguinte: serviço militar obrigatório não tem sentido retroceder para o serviço militar obrigatório. A aposta estratégica que o país fez foi no reforço das suas capacidades militares através da melhoria do seu equipamento, no reforço da profissionalização das suas forças armadas. Há um compromisso com metas calendarizadas com o investimento em defesa
até 2024. Ora, chegamos a 2024 e os oficiais generais dos 3 ramos das Forças Armadas dizem que não há nada. Bento Anastácio, Investimento zero. é necessário debater a questão da segurança interna e também no caso da segurança, como o Alberto aqui deu início a este tema, com as condições dos polícias e guardas? Vamos ouvir agora sim. Nós Já te ouvimos. temos a tendência a misturar coisas que não se podem misturar. Uma delas é misturar a PSP com a GNR. Não se pode misturar a PSP com a GNR porque a GNR é uma força militar. O que eu questiono é se um país... Estão misturados na luta. Estão misturados agora Espera na lá, luta. o que eu questiono é que se num país democrático faz sentido andarem militares a patrulhar ruas. Se faz sentido que a força policial, que uma força policial e sobretudo uma força policial rural, com as características que tem a GNR, seja uma força militar. Não faz sentido nenhum. Em relação já aqui exprimi várias vezes o que eu penso sobre as condições de trabalho, sobre as condições salariais, etc., das forças policiais, que normalmente defendo nas suas questões laborais, apesar de não deixar de fazer as críticas à sua ação como tenho feito. A questão, e isso é uma questão muito mais profunda, porque uma das coisas que a extrema-direita usa é o fantasma da insegurança. Imagine-se que até já em Évora se questiona a segurança nas ruas da cidade, porque não sei quê, não sei quantos mais, e é espalhar o medo, e é do medo que vive, sobretudo, esta gentalha. No que diz respeito à questão das Forças Armadas, eu tenho, obviamente, um conceito distinto do papel das Forças Armadas que tem o Alberto. Há uma coisa que não me parece que faça qualquer sentido, é voltar ao serviço militar obrigatório. Mas também não pode continuar a haver uma coisa completamente surrealista, que é, à exceção da Marinha, não haver praças, um quadro permanente de praças. Ou seja, o que os militares praças lhes é proposto é bora lá 8 anos fazer aqui uma perninha e depois vais-te embora. Como é que quer que haja gente que esteja na disponibilidade de estar 8 anos num sítio e depois saber que vai para o olho da rua? Não bate a bota com a perdigota. A Marinha resolveu isso, tem praças profissionais. Portanto, de quadro, portanto, só há profissionais nas Forças Armadas agora, obviamente. E isso é que mete confusão. É como é que há 2 ramos das Forças Armadas que não têm um quadro de praças. Portanto, isto não pode funcionar. Há aqui qualquer coisa que então é a mesma coisa que nós fazermos um grande palacete, mas deixamos ali os caboclos só com uma coisinha qualquer, que aquilo é para apodrecer e aquilo é substituído. Portanto, eu acho que não há uma política nem de segurança nem de defesa neste país. Tudo a navegar aqui à babuge, é cumprir os compromissos que se tem com a NATO e mais nada. Não temos, e depois mesmo a nível interno continuamos na mesma. Nós temos uma companhia, um batalhão, o Reich Esparta, um monte de soldados e mais de oficiais e de sargentos e de não sei o quê, numa coisa que se chama engenharia militar. E depois temos pontes como aquela que caem nas enxurradas e que passado 3 anos ainda não foram arranjadas. É isso que me... Desculpa lá, Matias, só para acabar. É isso que me preocupa. Eu acho que nós temos de ter umas Forças Armadas que sirvam, obviamente,
para suporte em alturas de crise. É por isso que elas existem. Eu não me parece que venha agora aí agora, então, os marroquinos a invadirem-nos a nós ou coisa assim no género. Tínhamos é tato. Malta de Olivença Sei. Nós é que temos que ir Sei. lá ocupar Não, aquilo. e se vierem, eu oxalá que eles não se lembrem, porque se vierem, não temos neste momento a Ricardo. volta da Catalunha suficiente para nos aguentar, não é? Pois, Ricardo, a segurança e a defesa são mesmo parentes pobres? Não, o modo que eu dei, quer dizer, é já lacreme para fazer uma análise acerca da falta de estratégia. O Bento falou nisso, o Alberto Magalhães também falou um pouco, porque apontou defeitos aqui e ali. E eu, quanto a mim, acho que tudo isto não há estratégia, quer dizer, não há. E é surreal. O Alberto Magalhães tocou nisso, temos 6.500 praças e temos mais oficiais do que praças, não é? Quer dizer, quando isto é para a porrada, quem é que ela vai? E depois isto tem reflexos, não é? Tem reflexos a nível. Isto estamos a falar das Forças Armadas, nos vários ramos, que ainda por cima dão a sensação de não estarem em sintonia, ou seja, de existirem políticas diferentes para determinados ramos, têm que existir específicas, mas não têm que existir transversalmente. E depois as forças de segurança, a polícia, a GNR, uns na cidade, outros no meio rural, mas de facto, enquanto cidadão, sinto-me essencialmente inseguro quando sou roubado. Sinto-me essencialmente inseguro e revoltado quando vejo a aplicação da lei no acessório e deixar o essencial para o lado. E isto não augura nada de bom. E depois isto, quer dizer, isto é o reflexo dessa falta de estratégia que não investe eventualmente numa formação capaz. Porque eu sei lá, tenho amigos polícias que penso que são meus amigos, pelo menos não são meus inimigos, mas sei também que qualquer um de nós, cidadão, é abordado, ou é defendido, ou é paradefendido em situações diversas, de formas completamente diferentes, em função do agente com que calha. E portanto, um Estado de Lei, bom, devia começar. Já falámos aqui da justiça, devia começar por cima, por uma justiça capaz, por uma lei capaz, e depois pelo exercício da lei, musculada quando é necessário, mas com caráter pedagógico também quando for necessário, e quando for necessário usar as duas coisas, saber utilizá-las. E quando há uma entropia grande no sistema, as coisas acontecem ao nível das FIAs, acontecem e vem por aí abaixo, toda a hierarquia. E depois o cidadão quer ter segurança em Évora, na Praça Giraldo, no Jardim Público, onde for, não tem. E depois já lhe exercido um poder quase draconiano quando estaciona mal a viatura. Como se isso fosse o importante na regulação do trânsito da cidade e and so on, e por aí além, que isto dava também para outro programa. Agora, de facto, e depois, sobretudo, quando temos aqui poucos recursos, quando não há estratégia, esses recursos são mal utilizados. E, portanto, aqui investir no armamento quando não temos uma estratégia de defesa e depois não temos gajos para as usar. Não vale a pena, não é? Portanto, e por isso é que eu comecei por aquela coisa de oxalá que a malta de Olivença era tão misto, porque isso nem a revolta da Catalunha nem chegava, não é? Portanto, agora, é pena. E eu acho, e continuo a dizer que os melhores de todos nós, no meio de toda esta situação, é o povo. Então sempre foi o povo. Bem, eu vou passar ao Alberto Magalhães. Hoje não damos uma segunda volta por todos, conclui o Alberto Magalhães este tema, segurança e defesa dos pobres. Então, por onde, se não se puder ficar em todo lado, por onde começar? Pelas forças de segurança interna ou pelas defesas? Para o Presidente da República. Tem que se começar pelas duas. E há um investimento a fazer em esquadras novas, no ordenado das pessoas, no subsídio de risco, etc. Mas eu para mim, e a longo prazo, a médio e longo prazo, esperemos que seja a longuíssimo prazo, mas eu aposto mais no médio prazo,
eu acho que nós vamos ter que investir bastante mais na defesa nacional. Porque, quando digo nós, é os europeus. Porque muito provavelmente o Trump 2, o Trump 2.0, vai abandonar mesmo a NATO e vai abandonar a Europa. E a Europa tem que investir muito dinheiro em material de guerra, porque senão os russos cumprem aquele desejo que têm de chegar a Lisboa. E eu quero ver o que é que depois os meus amigos dizem quando os meus amigos pacifistas, sobretudo os pacifistas, quando os russos estiverem a chegar a Lisboa e nós não tivermos chegar a Lisboa, tudo bem, agora quando passarem da baixa da banheira para cá é que é o pior, não é? Pois é o problema. O que é que a gente faz? É a velha história do. Enquanto já me estão a interromper. Vocês são incorrigíveis. Quando eu falo, tenho que me interromper. É uma coisa. Não, Alberto Magalhães, é que eu abordei uma perspectiva meramente nacional. Ainda não passei, porque eu temo também. A defesa nacional tem a ver com uma perspectiva geoestratégica. Eu temo esse quadro também. E nessa perspectiva, então, Alberto? E nessa perspectiva, eu acho que mais tarde ou mais cedo a Rússia vai deitar as garras de fora, não só. E sobretudo se ganhar a guerra na Ucrânia, o que já se está a preparar para fazer, dada a ineficácia da ajuda europeia, muito devido ao Sr. Orban, e a ineficácia da ajuda americana, que muito devido ao Sr. Trump. Essa já acabou. Portanto, não sei se acabou, vamos ver. Queremos ver, mas eu quero ver quando os russos ganharem a guerra na Ucrânia e tentarem invadir os países bálticos ou a Moldávia ou a Polónia, eu quero ver o que é que os meus amigos dizem. Alberto está a ser absolutamente naif, como se alguma vez os Estados Unidos se tivessem importado com a segurança da Europa. Claro que se importaram. Ou queiram saber disso alguma coisa. Tem que importar. Bento, isso é do mais ingênuo. Mais ingênuo defesa comunista da União Soviética. Isso já não se usa, Bento. Dizem que os Estados Unidos são o império do mal e que não querem saber para nada. Quem usa essa terminologia até agora tem defendido a Europa. Vieram cá 2 vezes no século XX defender a Europa dos fascismos e dos comunismos. Nós chegamos assim ao fim deste Torto e Direito com o Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Começámos por falar da questão da Madeira e terminámos a falar de segurança e defesa. Aí falámos da agricultura e da justa reivindicação dos agricultores perante a incompetência e a má que paira no Ministério da Agricultura. Mas agora o Pedro Nuno Santos vai dar-vos subsídios. Pois vai, eu acredito. À grande e à francesa. Vai dar à grande e à francesa. Bem, isto futbolisticamente falando, podia-se dizer que foi aqui uma jogada, uma revianga. É um prolongamento. Completamente fintado. Ricardo, eu fui fintado. De hoje a uma semana voltamos cá para mais uma Torto e Direito, sempre terça-feira às 18, quando quiser ver e ouvir em dnfm.com, e no fim de semana este Torto e Direito está também disponível na página dnfm.com e ao domingo, sábado às 18, assim está correto. O encontro está marcado consigo dentro de 8 dias. A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Bom.